Voltamos aqui no Além da Notícia da noite de hoje. É especial, é fora dos estúdios, uma série inteira que nós gravamos no 9º Mutirão Brasileiro de Comunicação, que você está vendo agora aqui no programa Além da Notícia. Estou recebendo hoje Silvonei José, que encontrei em Vitória, Espírito Santo, por ocasião do Muticom. Silvonei, casado? Casado? Com uma? Filha? Não, casado com uma filha e sua esposa é? Libanesa. Libanesa. Como é que Isso. você foi casar com uma libanesa? Tomando café na Rádio Vaticano. Portanto, se alguém convidar vocês para tomar café, cuidado, viu? Não, foi um encontro muito interessante, porque uma amiga nossa nos convidou para jantar, pensando que a gente era namorados. Mas não éramos namorados. Começa... Não, mas eu tinha certeza que vocês eram namorados. Eu falei, não, a gente não era. E daquele jantar começamos um relacionamento que já dura 20 anos. Silvonei está há 26 anos morando em Roma, trabalhando na Rádio Vaticano, jornalista, doutor em comunicação, professor na Universidade Gregoriana de Roma e hoje nos honra aqui com a sua presença. Silvonei, você acabou de gravar Laudato Si do Papa Francisco, isto é, agora haverá a possibilidade de quem não pode ou não consegue ler, ouvir a encíclica do Papa. Exatamente, nós fizemos um trabalho, foi inclusive um pedido que a própria direção da Rádio Vaticano nos fez, né? Para que gravássemos essa nova encíclica de Francisco, que é uma encíclica, e eu convido aqui também a todos, quem não tem a oportunidade de ler, agora com essa gravação, espero que nos próximos dias a gente vai fazer todas as montagens ainda, os fundos musicais que a gente vai colocar. Até o final do ano chega. Absolutamente, daqui a um mês eu creio que já estará tudo pronto. É que é uma encíclica que não é católica, não é cristã, mas é do ser humano. Não tem nada ligado a uma religião ou aquela religião. É em benefício do homem e da casa comum. E tanto que a gente já ouviu elogios a ela feitos por outros líderes religiosos. O Dalai Lama fez um elogio. Um grande imã, que se dizem aqui, muçulmano, que leu e disse que ficou maravilhado, porque não é uma visão centrística católica ou cristã, absolutamente. É sobre o homem e a natureza, e colocando também a ideia de uma ecologia integral que busca tudo aquilo que circunda o homem, porque tudo isso aqui é um presente de Deus. Um presente de Deus a nós. E esse presente nós, homens, infelizmente, estamos destruindo. E destruindo tudo isso que é vinculado a nós, estamos destruindo nós mesmos, nós, seres humanos. Isso não tem nada a ver com a religião, mas tem a ver com um Deus superior, com alguém que nos ama e nos deu este grande jardim chamado Terra. E nós não usamos esse jardim. E o que fazemos com esse jardim? Exploramos. Desfrutamos assim, de um modo realmente exacerbado, não temos limites. E esses limites, já falava Papa Francisco em outras, a natureza, o homem perdoa, a natureza não. E ela vai cobrar, mais cedo ou mais tarde vai cobrar. E o homem não vai ter como responder, ou não vai ter como pagar essa grande dívida. Então, é uma reflexão muito, a 360 graus, uma visão escatológica, temos uma visão do homem, uma visão da dificuldade do homem do dia de hoje. O Papa dá conselhos, numa encíclica ele diz, por que não desligar a luz que você não tem necessidade? Até isso tem dentro da encíclica. Portanto, é uma encíclica de uma facilidade enorme, mas de uma profundidade também enorme. E nos dá pistas. Ele diz, eu não estou aqui para resolver problema de ninguém, é meu problema também. Mas eu quero ajudar a refletir, a apontar estradas. Nós teremos no final agora do ano o grande encontro sobre o clima em Paris, e essa é quase uma carta de apresentação do Papa a eles, de reflexão de tudo aquilo, questão econômica, né? A questão da sustentabilidade, quer dizer, você usar o meio ambiente para progredir sem pensar nas futuras gerações. Nós somos responsáveis também pelas futuras gerações. O que é que nós vamos deixar? E nós sabemos disso e estamos continuando a fazer isso. Silvonei, esse alerta do Papa na encíclica Laudato Si, ele também chega justamente numa hora em que a natureza humana vem sendo agredida pelo terrorismo, pela violência, pela barbárie. E você que está ali na Europa, bem mais perto do Oriente, onde essas coisas estão acontecendo e se aproximando da Europa,
eu te pergunto o seguinte, vamos fazer aqui uma explicação um pouco mais pedagógica para o nosso povo que agora nos assiste em casa e que talvez não entenda de onde surgiu esse grupo, o Estado Islâmico, por que age assim, quais são suas pretensões, quem é que o banca? O que dizer sobre isso? O grande divisor de águas, vamos dizer assim, do terrorismo internacional foram as Torres Gêmeas nos Estados Unidos, né? Porque a partir daquele evento que marcou profundamente não só os Estados Unidos, mas o mundo inteiro, nós conhecemos o significado do terrorismo internacional. Não que não conhecia antes, é que foi atingido um país, entre aspas, que se julgava um pouco um paladino, né, da defesa, e vem no coração do paladino e tocam. Ali começa toda uma nova estratégia contra o terrorismo, derrubaram governos, enfim, não levando, quem sabe, em consideração também a questão social local e cultural e religiosa. Mas, com Al-Qaeda, que era digamos, uma organização um pouco abstrata, né? Bin Laden, enfim, mas onde é que está? Onde é que eu quero fazer parte da Al-Qaeda? Onde é que está? Onde é que eu posso ir? Então, era um pouco abstrata, não era uma coisa muito simples. E muitos não se conheciam entre si. Com o surgimento em 2006, 2007, portanto, não é recente o Estado Islâmico, o que acontece? Acontece que eles têm nome, face, endereço e sabem onde. Você quer entrar no Estado Islâmico, você sabe onde ir. E buscam recrutamento. Absolutamente, em todas as partes do mundo tem recrutamento. Agora, antes de vir para cá, era um caso realmente emblemático de uma italiana que se converteu ao Estado Islâmico? Não só ao Estado, mas primeiramente ao islamismo, e depois ela se casou com um muçulmano, mas o muçulmano para ela não era fundamentalista. Deixou o marido, se casou com um segundo que era fundamentalista, fazia parte do Estado Islâmico. Ela deixou a Itália, foi para o Iraque, se encontra no Iraque, né? E nas interceptações telefônicas, ela conversando com o pai, exigindo que o pai pegasse a mãe pelos cabelos e trouxesse para o Iraque, porque ali estava a verdadeira Sharia, né? Sharia é a interpretação que se dá ao Corão, então, extremista. E que os infiéis têm que morrer degolados. Uma menina de 22 anos. Né? Então, você vê, existe um processo nesse momento para trazer, principalmente os jovens, para uma aventura do terror, que eu chamaria. Né? Porque de religião ou de islamismo absolutamente não tem nada. Não tem absolutamente nada. Mas tem uma ideologia enorme por trás que faz do terror a sua arma principal. E para alimentar esse terror, usam o quê? Jovens. Tempos atrás chegaram até nós informações de adolescentes e crianças que estavam sendo treinadas, que foram roubadas, sequestradas daquelas aldeias na Síria, no Iraque, e obrigando eles a fuzilar os cristãos. Mas agora eu te pergunto, o objetivo deles, o que eles têm como cruzada, é uma cruzada contra religiões cristãs ou é uma cruzada política? Não é somente Quais contra... são os objetivos não, deles? a cruzada deles, porque inclusive estão matando muçulmanos, drusos, estão matando sikhs, estão matando... Quem está na frente contra, morre. Portanto, não é só uma cruzada contra os cristãos, porque a expressão do cristão é a cruz. Em qualquer lugar que você vai, você identifica imediatamente que são cristãos. E os cristãos que não deixaram, foram assassinados. Não deixaram a sua fé, foram assassinados. Então, isso diz respeito a todos, não é simplesmente ao cristão, mas aos homens de boa vontade, as pessoas que acreditam num ser superior. E tudo isso em nome de uma ideologia, não tem nada a ver com religião. É conquista, poder e terror. Né? Você aterroriza para conquistar. E é isso que está acontecendo. Você simplesmente mata para justificar a minha ação. Você é infiel, bom. Você não acredita no nosso Deus, bom. Quer dizer, o objetivo é terror puro. E, claro, naturalmente, conquistar. A conquista do poder. Meu Deus. Bom, para concluir, Silvanei, o nosso programa, uma análise geral que você faria desse atual momento
da humanidade que vivemos e a mensagem de Francisco para o mundo. Quando se olha para Francisco, especialmente você que está ali perto, o que você imagina que esse homem está pensando? O que esse homem está desejando para esta humanidade com todos os seus atos? Eu vejo muitas vezes e ouço nas palavras de Francisco uma grande dor. Um sentimento de tristeza enorme por aquilo que acontece, não somente com os cristãos, com os católicos, mas com as pessoas, com os muçulmanos que pagam um alto preço naquilo que estávamos falando antes, dos imigrantes que chegam na Europa, né, que são espezinhados, daqueles que morrem no Mediterrâneo na tentativa, né, de uma vida melhor para suas famílias e morrem muitas vezes na indiferença de todos. Então, a dor do Francisco é a dor do homem de hoje, do descartado. Ele usa essa palavra continuamente, né? Que a gente descarta o que não presta. E hoje nós temos pessoas dentro da nossa sociedade que não prestam, que são descartadas. Então, simplesmente descartadas, desde as crianças até os idosos. E já falava Francisco que o grau de civilização de um povo você mede pelos seus extremos, como você cuida das crianças, como você cuida dos idosos. E esses dois parâmetros hoje a gente vê realmente que são parâmetros abaixo de qualquer nível de convivência. O Papa tem uma grande dor hoje. É a dor do ser humano que está sendo descartado, está sendo manipulado, está sendo explorado. E eu creio que essa dor nos chega também através das suas palavras e também da nossa realidade. Que aí não entra nada, não entra nem a questão de religião, entra a questão do ser humano, daquele ser que acredita num Deus, né, que o ama, mas que muitas vezes não consegue demonstrar, né, que é amado. Porque o irmão que está do lado, que deveria ser justamente o seu ponto de partida, é aquele que o exclui. Porque ser renegado e marginalizado dentro da sociedade hoje é aquilo que fere muito, muito mais do que a gente possa imaginar. Porque a rejeição do ser humano pelo outro ser humano, simplesmente pela cor da pele, né? Simplesmente pela sua origem, sua condição social, e muitas vezes também pela questão sexual. Realmente estamos entrando num grande círculo, né? Num grande funil que começa a sugar o homem e todos aqueles valores que em mais de 2000 anos nós protegemos como um tesouro. E nos mantiveram de pé. E nos mantiveram de pé e hoje estamos nos perdendo. E em nome do quê? Do Deus dinheiro, né? Do Deus prazer, da busca desenfreada do ter. Né? Passando por cima das pessoas sem nenhum metro de consequência. É um suicídio. Estamos realmente na beira de um abismo, mas com a esperança do Papa. O Papa, nesse ponto, naturalmente, ele apresenta toda essa dramaticidade, mas tem uma esperança, que o homem se converta, né? E a conversão é Jesus. Eu enfatizo. É como se o homem de hoje tivesse uma constante atitude suicida. Ele está se destruindo e não está atento a isto, ao que está fazendo, não tem consciência do que está fazendo. Estamos nos tornando irracionais. Sim. Irracionalidade é fazer aquilo que você não pensa mais. Então, você vai, quando o Papa fala, façam atos contra a corrente, porque se você vai na corrente somente, naturalmente, o abismo fica mais próximo cada dia que passa. E para concluir mesmo, Francisco tem de fato sido fiel ao nome. Francisco tem se preocupado com os pobres, os esquecidos, os inferiorizados, os injustiçados. E por causa disso, vem inclusive recebendo algumas críticas ou julgamentos errôneos de um comunista, de um marxista, de um papa isto, papa aquilo. O que você diz disso? É muito simples. Eu já ouvi muito falar, esse é um Papa que rompeu a mística do papado. A mística do papado. Sim, populista. A minha resposta é muito simples. 2000 anos atrás nós tínhamos alguém que veio e abraçou o mundo inteiro. E não tinha uma mística de papado. E fez a mesma coisa que ele faz hoje. Exatamente. Se tem um modelo, ele segue. E esse é Francisco nosso.
Muito bem. Aqui na América Latina a gente teve os recentes exemplos mais nítidos dessa missão que o Papa Francisco abraçou, que é de fato dedicar-se, olhar e atender a essa gente que mais necessita, mais esquecida, os menos lembrados, não é? Que foi a visita que fez à América Latina. Quero te agradecer por esse momento aqui conosco, foi um prazer muito grande. Mais uma vez, agradeço ao Silvanei, em todos os momentos, Silvanei, em que me encontro e falo um pouco das minhas experiências, do meu testemunho de vida, eu sempre lembro do Silvanei, da experiência lá no Vaticano, e aí digo assim, o Silvanei, digo isso em público para muita gente, foi um pai e um irmão para mim, e até me emociona dizer isso, porque foi mesmo, os momentos que vivemos ali na Rádio Vaticano foram os melhores da minha vida. E aí, quando termino, eu digo assim, aquele rapaz, Silvanei, é uma das almas humanas mais lindas que eu já conheci na minha vida. Um dos seres humanos mais lindos que eu já conheci na minha vida. Então, está aqui, eu reafirmo tudo isso que já disse para outras pessoas na sua frente também. Prazer te receber aqui também. Palavras não tem para agradecer. Muito obrigado. Espero que você continue sendo aquilo que você é, Ronaldo. Que a Canção Nova continue comunicando aquilo que é a verdade, aquilo que, por que nasceu, seja sempre esse o motivo da existência da Canção Nova, como dizemos em italiano, del canto nuovo, e que vocês que militam também na Canção Nova, Padre João, aquele abraço enorme para o senhor, continuem com essa missão. Muito obrigado por sermos companheiros do mesmo caminho. Deus abençoe todos vocês. Beijo para Catherine, sua filha, será entregue. Graciela, sua esposa, e até breve. Até breve. E a você que esteve conosco até agora, o nosso muito obrigado. Esse programa pode ser revisto neste endereço que já está aparecendo aí na sua tela. Na próxima semana, um novo encontro, sempre com um tema de atualidade, de importância para você, para a sua família, para todos nós. Obrigado e até lá.